Estamos de volta com Inclusão em Foco aqui pela Mega Rádio. Daqui a pouco nosso programa vai estar no Spotify, a entrevista da Marina, a entrevista do professor Eduardo estarão no YouTube, vão para o Instagram, você vai poder rever trechos dessas entrevistas. Eu convido você a continuar acompanhando aí o nosso Inclusão em Foco em todos os meios que a gente tem aí para divulgar a inclusão, tá certo? Olha, hoje nós vamos falar de um tema que envolve inclusão, respeito e principalmente oportunidades, a autonomia e a independência na vida diária de pessoas com síndrome de Down. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com Eduardo de Campos Garcia, PhD em psicanálise, pós-doutorado em educação e saúde na infância e adolescência. Ele também é doutor e mestre em educação, arte e história da cultura, pedagogo, palestrante e conferencista internacional. Então, esse é o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre esse importante tema aqui no seu programa Inclusão em Foco. Professor, muito bem-vindo. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quando a gente fala em autonomia, independência para pessoas com síndrome de Down, do que exatamente nós estamos falando no dia a dia? Porque isso é considerado, inclusive, essencial para as pessoas com a T21. Obrigado, você que está aí em casa acompanhando esse momento especial no dia 21 de março, em função da Trissomia 21, estaremos comemorando, celebrando, participando da liberdade e da vida das pessoas com síndrome de Down. É um prazer enorme contribuir a partir desse diálogo com vocês, participando do programa Inclusão em Foco. Eu sou o professor Eduardo de Campos Garcia. Há 31 anos me dedico à pesquisa e a falar sobre inclusão social, educação inclusiva, adaptabilidade e autonomia humana. Tenho mestrado e doutorado em Educação, Arte e História da Cultura, pós-doutorado em Educação e Saúde na Infância e Adolescência, PhD internacional em Psicanálise Clínica, graduado em Letras, Letras Libras e Pedagogia. Eu espero contribuir ainda aqui um pouquinho sobre esse tema que é tão significativo para tantas pessoas e tantas famílias. Então acompanhe a gente aqui, que vai ser muito importante participar desse processo de descobertas a partir de um outro olhar, que não é o clínico, mas o olhar socioantropológico. Aliás, esse é um detalhe. Todas as pesquisas que eu faço, os textos que eu publico, eu procuro trazer não somente aquilo que clinicamente foi constituído como verdade, mas também o olhar da socioantropologia, da pedagogia, da psicanálise e, por fim, um olhar decolonial. Fica aqui com a gente, que vai ser muito gostoso. Muito bem, professor. Em que idade é recomendado começar a estimular a questão da independência nas atividades da vida diária das pessoas com síndrome de Down? Por exemplo, na alimentação, na higiene, na organização. Durante muito tempo, a história das pessoas denominadas com síndrome de Down foi marcada pelos registros e as pesquisas clínicas. É sabido historicamente que, inclusive, o aborto já foi autorizado historicamente quando uma gestante recebia o diagnóstico fetal de que a criança poderia nascer com a denominada síndrome de Down. As pessoas Down já foram chamadas de mongoloides, deficientes mentais, intelectuais, débeis. E por volta da década de 70 começa a ter um movimento contrário a essa visão sobre as pessoas Down. E hoje a gente pode trazer também um olhar socioantropológico na qual as pessoas envolvidas nesse movimento científico, como método de pesquisa, enxergam a síndrome de Down não como uma síndrome em si,
mas como uma identidade que precisa ser analisada a partir da antropologia da existência humana. A pessoa Down, como eu passarei a chamar a partir de agora, ela engloba uma série de características humanas que a torna um ser humano no mundo dentro da sua participação social. Quando a gente começa a enxergar esse ser humano, o tratamento clínico é complemento da identidade. É algo que tem como fundamento a saúde e a qualidade de vida desse ser humano. Por que isso é significativo como movimento de pesquisa, como forma de enxergar as pessoas denominadas Down? Eu deixo de considerá-las seres patológicos, pessoas estranhas à normalidade, e começo a entender a normatividade, a rotina, o modo como essas pessoas vivem em sociedade e são pessoas no mundo. Por que eu uso o termo pessoa? Pessoa é um termo bastante profundo, né, que indica uma avaliação não só biológica de como esse ser humano responde aos estímulos sociais, mas também como essa pessoa, esse ser humano, constrói a sua cultura, o seu modo de se identificar e a sua relação com o todo. Hoje a socioantropologia, ela pede que se analise o ambiente e que a partir disso se perceba que as deficiências, ou as denominadas deficiências, elas são bioecológicas. O que significa isso? Normalmente, quando um ser humano não consegue fazer algo, o problema não está nesse ser humano. O problema está no ambiente em que ele vive, que dificulta então a sua participação cotidiana em uma série de tarefas. Então, clinicamente, se eu percebo que uma pessoa Down, né, tem uma outra forma de desenvolver a coordenação motora fina, de fortalecer o seu tônus para o seu desenvolvimento neuromuscular, se eu percebo que essa pessoa tem uma outra forma de aprender, esse diagnóstico, esse laudo, serve como meio para que eu prepare o ambiente para que essa pessoa fique confortável nos ambientes sociais e possa então desenvolver a sua autonomia. Autonomia é uma palavra muito significativa, porque ela vai de encontro mesmo, ela se choca, né, com aquilo que clinicamente muitas vezes foi afirmado de que essas pessoas são inválidas ou extremamente dependentes. E não é bem assim. Todo ser humano traz consigo uma dependência afetiva e óbvio que uma pessoa Down traz também alguns cuidados necessários, mas ela pode sim desenvolver a sua autonomia e para que isso aconteça é preciso antes de tudo respeitar a sua subjetividade. Subjetividade é um termo usado na psicologia, na psicanálise, na sociologia, na socioantropologia, na pedagogia, na qual a gente procura analisar, avaliar como tudo aquilo que o ser humano subjetiva do mundo é pensado por ele, é refletido por ele e transformado em vida plena no sentido de como eu me realizo no mundo como pessoa. E isso abarca tanto, preferências mais simples, como que cor eu mais gosto, se eu quero usar barba ou não, se eu quero, no caso de uma pessoa, uma menina, um menino, que escolhas eu faço como capa de caderno, o que eu gosto de comer, se o amargo quando eu coloco na boca me dá prazer ou não, o doce, o salgado, o cítrico, essas experiências sensoriais da gustação. Se eu sinto cócegas, se eu não sinto cócegas, se eu sou mais vulnerável à dor ou se eu não sou vulnerável à dor, até coisas mais profundas, que é o modo como eu penso a sociedade, reflito a sociedade, me coloco politicamente no mundo, se eu celebro conquistas da minha categoria ou não, se eu vou para o mercado de trabalho e exerço uma função que me é dada, se eu tenho também o desejo de construir e constituir família, a minha orientação sexual, seja ela homossexual ou bissexual,
heterossexual, se eu trago comigo uma identidade cis ou trans, tudo isso a gente vai pensar em subjetividade e autonomia. O que acontece muitas vezes é que as famílias, quando recebem a notícia de que o filho ou a filha é uma pessoa Down, parece que o ser humano fica em segundo plano e o que vem é um amontoado de diagnósticos clínicos que reforçam a concepção histórica de que essa pessoa é um ser patológico no mundo. Ela é um ser no mundo. O patológico pode ser desconstruído e deve ser desconstruído a partir das avaliações socioantropológicas. Então, quando eu desconstruo o ser humano como uma pessoa patológica, eu começo a enxergar nesse ser humano a autonomia necessária e eu apoio essa autonomia. Aquilo muitas vezes que se enxerga como dificuldades de aprendizado, na verdade se estabelece a partir de comparações múltiplas, né? Então, tudo que se desenvolveu culturalmente em nível de saberes pela sociedade não Down, quando se aplica e se é cobrado de uma pessoa Down, eu vou enxergar como um problema, dificuldade e atraso. Mas se eu observo a pessoa Down, a partir da potencialidade que ela traz enquanto indivíduo, enquanto pessoa, eu enxergo esse desenvolvimento a partir da sua autonomia. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei no ensino fundamental 1, trabalhei com uma criança Down. E eu nunca procurei avaliar essa criança a partir da avaliação das demais crianças que não eram crianças Down. Então, em primeiro momento, já desconstruí também, né, para falar sobre síndrome de Down, eu tenho que falar sobre a pessoa Down. Mas eu já desconstruí o conceito de Down, embora ele existisse clinicamente. Mas como era a reunião com os pais, eu procurava observar, dentro daquele coletivo de crianças, a individualidade de cada uma, a autonomia de cada uma, e observava como essa criança desenvolvia, aprimorava o seu conhecimento, avançava em seus estudos, sem comparações. Também foi um processo de educar os pais, porque na ansiedade de querer que o filho fosse igual, dentro daquele padrão de normalidade de desenvolvimento, muitas vezes eles achavam que o filho não estava aprendendo nada. Então era um processo também, na reunião de pais, né, eu mostrar para eles, olha, as demais crianças, já que isso é significativo para vocês, elas já estão na fase esquemática do desenho. O seu filho, em primeiro momento, ele começou desenvolvendo garatuja, que são aqueles rabiscos cinéticos na folha. Mas ele já está na fase pré-esquemática. Então veja, todo ser humano aprende cada qual em seu tempo, e em seu tempo segundo a sua singularidade. Isso eu falo em um livro que eu escrevi sobre pessoas surdas, o que todo pedagogo precisa saber sobre Libras. E por que isso é significativo? Porque se eu observo a singularidade, a autonomia, a subjetividade desse estudante, que é uma pessoa Down, eu consigo perceber a potencialidade dessa pessoa e os avanços que essa pessoa alcança a partir da sua realidade de aprendizado. Se eu estabeleço um critério de comparação com as demais crianças, eu sempre vou achar que essa criança apresenta déficit, atraso e de que ela não consegue. Então a autonomia, ela parte do pressuposto de que dentro de um coletivo, todos são crianças, eu tenho as especificidades que precisam ser avaliadas, mas não a partir do conceito de atraso, mas de individualidade, autonomia e desenvolvimento da pessoa. Para além dessa questão da individualidade, é muito significativo que a gente entenda que quando a análise é feita a partir de um conceito bioecológico, eu sempre vou procurar compreender e avaliar o que falta em nível de material, o que precisa ser feito naquele espaço para que esse ser humano então possa se desenvolver. Pensa nisso, que muita coisa muda na relação familiar, escolar e social quando a gente entende o princípio da deficiência bioecológica e quando a gente compreende que todo ser humano é dotado de uma potencialidade e essa potencialidade está na sua autonomia e subjetividade.
Muito bem, professor. Quais as atividades simples que podem ser trabalhadas nesse caso aí, né, com as crianças para estimular essa autonomia na T21? Algo que as pessoas sempre perguntam é que atividades práticas podem ser desenvolvidas em casa, executadas em casa para a evolução, aprimoramento, né, dos conhecimentos socialmente considerados significativos quando se trata de um ser humano Down. Atividades práticas são muito interessantes, né? Então existem movimentos que são feitos com bolas de vários tamanhos, soprar bexiga, você fazer uso também de instrumentos um pouco mais grossos, né? Então a tecnologia da caneta, do lápis mais grosso, que facilita o desenvolvimento da coordenação motora fina quando se trata de uma pessoa Down. Descer e subir escada sob supervisão do adulto, né? O desenvolvimento também da panturrilha. É muito comum que as pessoas digam que crianças Down, adolescentes Down apresentam um quadro de cardiopatia. Sim, a incidência de adolescentes e crianças Down com cardiopatia é enorme, mas também não é uma regra. Então, exercícios. Agora eu falei muito de autonomia, individualidade e subjetividade e falei sobre a importância, né, do laudo do diagnóstico clínico como complemento e não como finalidade. Quando eu tenho o laudo clínico, não é? Quando eu tenho o diagnóstico, isso é muito bem feito, inclusive fisioterapeutas podem contribuir passando exercícios, atividades para serem feitas em casa, né? De forma individualmente. Eu tenho muito receio, muitas vezes, de dar essas dicas, porque essas dicas elas precisam ser passadas para as famílias com muita responsabilidade. Então, qual é o grau de cardiopatia que essa criança e esse adolescente apresenta? Dependendo desse grau, uma atividade é possível para uma criança ou um adolescente e outra atividade não é possível. Então, não posso publicamente apresentar atividades possíveis sem antes fazer uma leitura do laudo e do diagnóstico. Como eu disse anteriormente, a partir do momento que eu tenho o laudo diagnóstico, eu consigo transformar o ambiente a partir das minhas possibilidades financeiras, é óbvio isso, né? Eu consigo preparar o ambiente para que essa criança e esse adolescente se desenvolva de forma plena, mas é preciso que se faça essa leitura. Então, a fisioterapia, a terapia emocional afetiva, que inclusive precisa ser aplicada aos pais, né? Os pais, eles têm muito receio, muitas vezes, uma ansiedade muito grande. Como é que esse filho, essa filha vai ser recebida pela sociedade em si, né? A gente tem uma sociedade aí muito fascista, muito violenta, brutal, com as diferenças, com as diversidades humanas. E esse receio é legítimo. Então, quem ampara também o emocional, o afetivo dessa família? É preciso pensar em políticas públicas para que isso seja atendido. Agora, falando diretamente dessa pessoa, eu não gostaria de trazer aqui exemplos práticos. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, assim como nas pessoas não Down. Então eu posso dizer para vocês que na escola, como professor, inclusive de alfabetização complementar, na escola de tempo integral, onde eu trabalhei, com a criança Down, a partir do momento que eu vi, né, o grau apresentado diagnosticamente sobre cognição, desenvolvimento do tônus neuromuscular, da fala, eu consegui preparar atividades específicas para aquela criança dentro do grupo coletivo. Inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava numa aula e aquele era o momento de leitura, né? E normalmente as crianças Down, assim como tantas outras crianças que são chamadas pela sociedade de atípicas, mas quando você coloca essas crianças dentro dessa forma de ver a atipicidade, na verdade, todos nós fazemos parte de uma diversidade. Isso não anula o direito trazido pela Lei Brasileira de Inclusão, né?
mas dizendo que somos todos seres humanos, cada qual dentro da sua singularidade, apresentando o seu modo de ver o mundo e ser no mundo. Mas enfim, era uma aula de leitura. E aquele aluno, ele normalmente, né, era satirizado. E quando eu recebi ele na minha turma, eu fiquei muito preocupado com isso. Porque ele era muito espontâneo. Muito espontâneo. E que bom que ele era espontâneo, né? Talvez ele tivesse uma habilidade que as outras crianças não tinham, que era ser espontâneo. E eu comecei a ler uma história sobre fazendinha e esse estudante, ele começou a imitar um boi na sala de aula. Mó, mó, e as crianças começaram a rir. Naquele momento, eu, ao invés de chamar a atenção dessa criança, mesmo porque eu jamais faria isso, eu disse, olha, que interessante, ele é o boi da fazendinha, eu sou o galo. Quem é a galinha? Quem é o peixe? Quem é o macaquinho? Quem é a ovelha? Quem é o pombo? E a sala de aula inteira virou uma festa, onde as crianças começaram a imitar vários bichos da fazendinha. Depois eu propus que as crianças desenhassem o bicho que imitaram e a gente começou a fazer uma análise se aquele bicho de fato existia na fazenda ou não. E a brincadeira começou com aquela criança que era uma pessoa Down na sala de aula. E ao invés de ele ser satirizado, ele passou a ser a pessoa na sala de aula que criou, que gerou, que propôs aquela brincadeira. E quando essa criança percebeu que ela também era capaz de criar momentos dentro da sala de aula, ela também vai desenvolvendo a sua autonomia. Ela vai percebendo que ela não é aquele ser humano que atrapalha, mas ela é aquele ser humano que participa, que traz ideias novas, que gera momento, que cria. Mas isso também depende, para além da formação, da sensibilidade do professor e da professora em sala de aula. E quando eu recebi os pais dessa criança, foi muito interessante, porque a mãe toda emocionada, ela acabou me abraçando na época, né? Porque eu chamei ela para conversar na sala, e ela achou que eu ia reclamar do filho dela. E eu disse para ela, olha, teve um momento na sala que foi muito divertido. Eu estava trabalhando com literatura infantil, e a história se passava numa fazenda, e ele começou a imitar um boi. E a sala toda virou uma festa e foi muito divertido, porque ele propôs um exercício muito legal na sala de aula. E ela ficou muito feliz, porque ela não esperava, né? As pessoas, elas são normalmente chamadas para diálogos acalorados, no qual o filho é sempre apontado, ou a filha, como, olha, não aprendeu isso, está atrasado em relação àquilo, atrapalhou a aula, bate no coleguinha. Então é preciso a gente compreender que as atividades são possíveis e necessárias, mas elas não podem ser atividades endurecidas. Cada ser humano apresenta o seu grau de desenvolvimento, as suas dificuldades de desenvolvimento. E com a pessoa Down não é diferente, ela vai ter um quadro clínico também próprio e individual. E é a partir disso que a gente vai poder desenvolver uma pedagogia para o aprendizado e desenvolvimento da autonomia dessa pessoa. Mas retomo o que eu falei no início. Desde sempre. Veio ao mundo, é momento de estimular a autonomia. Né? Tem gente que hoje pratica o tummy time. Se houver, então, autorização médica, ortopédica, se o fisioterapeuta concordar com isso, desde sempre você pode começar a trabalhar, né, esse fortalecimento sob a supervisão de um profissional também na tua casa. Antes de ser Down, é uma criança em desenvolvimento. É um ser humano com sentimento. É uma pessoa no mundo esperando a sua proteção, o seu olhar atento e o seu afeto positivo para se desenvolver. Muito bem, professor. Quais são hoje os principais obstáculos que ainda dificultam a independência das pessoas com síndrome de Down? Falei sobre as barreiras, eu falei sobre o preconceito e a pseudociência, mas é muito ainda delicado quando uma pessoa Down vem ao mundo, a família se sentir amparada, inclusive pelo Estado em nível de direito. Então ainda existem escolas
Públicas não, porque não podem, mas algumas vezes elas dão um jeito de negar a vaga. Mas se são denunciadas, elas acabam cedendo. As escolas particulares que negam vaga para pessoas Down, dizendo que não tem ninguém capacitado para trabalhar com essa criança. Bom, vamos lá. O que significa ser capacitado para trabalhar com essa criança? Significa eu ter um poder reflexivo, profundo e que faz parte da minha formação, né? Porque a educação inclusiva, há muito tempo ela vem sendo tratada como educação especial inclusiva. Isso impede alguns avanços. Por quê? Porque ela passa a ser entendida, como já disse Carlos Scler, que inclusive eu também cito em O que Todo Pedagogo Precisa Saber sobre Libras, como um subproduto da educação. Então é muito interessante quando você vai participar de reuniões escolares, planejamentos escolares, e a denominada educação inclusiva, ela fica em segundo plano, sem fazer parte do planejamento. Então vamos falar sobre os nossos estudantes. E tem aquele estudante. Então isso também é um obstáculo. É preciso romper, né, romper e mudar o curso da educação no nosso país e entender que a escola é formada pela diversidade humana. Sobre as famílias, eu também preciso, como pai, mãe, irmão, irmã, vô, avó, ou como pedagogo de uma creche, ou um cuidador de uma creche, ou como alguém que trabalha numa instituição de ensino, enxergar esse ser humano em sua individualidade. Se vocês perceberam, eu estou falando muito sobre individualidade. É porque quando a gente analisa o ser humano em um coletivo, a gente sempre vai enxergar o déficit e a falta, né? Enxergar a individualidade é exatamente romper com os discursos, as narrativas que foram historicamente constituídos de patologia, de deficiência, de déficit, de não aprendizado, de atraso, de demência, de deficiência intelectual e começar a compreender esse ser humano pelo que ele é. Então, uma das barreiras que as famílias precisam também romper é se aprofundar não só nas avaliações clínicas, mas também se aprofundar em questões pedagógicas. Como o ser humano aprende. Como um ser humano desenvolve o seu cognitivo. E a partir daí, eu também me permito a fazer uma série de experimentações educacionais para perceber a resposta dada desse indivíduo para mim. Eu posso orientar na minha casa, mas a família precisa romper também somente com essa visão clínica. Ela precisa incorporar, trazer para ela a visão socioantropológica. Enxergar o seu filho e filha, seu neto, neta, seu irmão ou irmã Down como uma pessoa que também constrói uma cultura social a partir da sua visão de mundo e da sua inteligência. Se isso acontece, eu começo a compreender uma outra dimensão do que é ser Down no mundo. Eu tive uma estudante que o filho era Down e um dia ela disse para mim assim: nossa, a gente gasta tanto dinheiro com ele. E eu perguntei por quê? Porque ele faz equinoterapia, ele faz hidroterapia, ele faz fono, ele faz fisioterapia, ele faz também agora, professor, uma outra terapia, ludoterapia, que é nova aqui no Brasil, só uns 15 anos atrás. Eu disse para ela: e quantas vezes você viajou com o seu filho? Não sobra dinheiro. A gente priorizou as terapias e qual é o resultado? Nossa, tá difícil, professor. E aí eu fiz um desafio. Eu falei: olha, eu vou te propor um desafio, né? Terapias necessárias e essenciais, a partir daquilo que foi diagnosticado, aquelas que não podem faltar. Então ele apresenta de fato aquilo que é considerado clinicamente um atraso na fala e eu apoio, vai precisar de uma fono. Qual é o método dessa fono, como ela trabalha, o que ela ensina, por que ela ensina e a quem isso serve. Ele vai precisar de fisioterapia para o desenvolvimento e fortificação do tônus muscular. Perfeito. Vamos lá. A equinoterapia é de fato necessária nesse momento? Foi recomendada? Ou foi uma observação, uma escolha de vocês? Então,
Pisa na areia da praia com o teu filho. Sobra dinheiro para levar ele ao teatro. Vai com ele a um show de música. Vê como ele reage. E as terapias? Esse menino está vivendo dentro de uma visão clínica o tempo todo. Está faltando vivência com a família. Está faltando vida. Está faltando alegria. Está faltando derrubar sorvete na roupa. Está faltando se lambuzar com terra no pé. Está faltando pisar na água salgada do mar. Está faltando tocar em outras crianças. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque algumas vezes as famílias, na ansiedade de encaixar o seu filho, a sua filha, né, numa norma social, se esquecem que essa pessoa precisa também de lazer, de afeto positivo. Então, o grande desafio para a família é perceber que as terapias são muito significativas e importantes, mas elas também não podem transformar a vida humana em uma vida que está sempre dentro do ambiente hospitalar ou do ambiente clínico. E que a escola também não transforme os seus espaços numa extensão clínico-hospitalar. É uma criança que está lá para aprender e se desenvolver segundo o seu tempo, e no seu tempo, segundo a sua singularidade. Estou voltando aqui para continuar a entrevista, mas nessa resposta o professor realmente me pegou, porque assim, eu falei até no programa de hoje das dificuldades de manutenção de tudo que é preciso para uma criança que tenha AT21 ou qualquer outro tipo de deficiência, de atipicidade. E o que a gente já fez de priorizar muitas vezes uma viagem, como ele falou, a areia da praia, uma piscina em um motel que a gente hospedou a família. Gente, a felicidade estampada no rosto, a alegria daquela criança, estou falando da minha filha, não tem valor que pague. Professor, eu confesso que eu nunca tinha pensado como o senhor colocou aí agora, mas me tocou profundamente isso de ver que mesmo não tendo como fazer tudo aquilo que minha filha precisa, essas prioridades no teatro, ela ama música, vai ao teatro com a gente, vai a shows, música clássica, enfim, ajuda demais. Você que tem filhos com T21 e que não consegue fazer, dê uma prioridade. Escute de novo. Você que está aqui na rádio, vai ficar no Spotify. Você que está vendo pelo YouTube. Eu realmente, sinceramente, eu acho que o caminho é esse. Para a gente que não consegue fazer tudo que nossos filhos precisam. Bom, mas vamos continuar, né? Porque a gente precisa explorar mais a fonte de conhecimento que trouxemos aqui para você, nosso ouvinte, né? E vamos falar com esse querido professor Eduardo de Campos, que vai agora, neste momento, falar sobre uma coisa. Essa é uma coisa que me preocupa e que a gente vê acontecer em várias famílias, a questão da superproteção familiar. Como é que isso, professor? Porque inicialmente parece até benéfico, mas pode impactar no desenvolvimento da autoestima da pessoa com a síndrome de Down. O principal obstáculo enfrentado por uma pessoa Down é a visão clínica que se construiu ao longo do século XX sobre as pessoas Down. Então pensa que desde o início do século XX, as pessoas Down eram consideradas deformidades humanas, né? Elas foram chamadas historicamente, a partir da medicina alemã, de monstruosidades e aberrações da natureza. Eu usei um termo logo no início dessa nossa entrevista, que foi corpo patológico. Tem um autor que eu gosto bastante e que eu falo muito dele em um dos meus livros, né? Que é o George Canguilhem. Eu falo sobre George Canguilhem, a sua visão. Ele era médico e filósofo. No meu livro, O que todo pedagogo precisa saber sobre pessoas com deficiências. A patologia é um enfraquecimento físico, corporal e mental
a partir de uma má formação, uma deformidade do corpo, do próprio corpo. E é por isso que a medicina foi classificar as pessoas Down como seres patológicos. A doença é sempre um agente externo. Olha, mas eu aprendi a vida inteira que a palavra patós é algo que age sobre mim. É verdade, porque acreditava-se e acreditou-se durante muito tempo que as malformações genéticas ou hereditárias eram uma ação externa à pessoa. Existem culturas que ainda hoje enxergam as pessoas Down como maldição. Existem culturas ainda hoje que enxergam as pessoas Down como um castigo espiritual. Então é preciso a gente tomar muito cuidado, porque quando a gente fala sobre pessoas Down, a gente vai esbarrar em muitos tabus, mitos, em muitas crenças, crendices, a gente pode falar até de lendas sobre a pessoa, né? Criam-se histórias que se ramificam e são perpetuadas, ecoam na história, na sociedade, nas famílias e até mesmo clinicamente. Hoje existe uma crítica que a socioantropologia faz ao saber, ao poder clínico, que procura, inclusive, elencar que existiu uma pseudociência desenvolvida dentro da medicina alemã quando afirmava que as pessoas Down eram débeis, dementes, deficientes mentais, loucos, alucinados, e que por isso elas eram dignas da morte misericordiosa. Se você observar, quase toda a Santa Casa é chamada de Santa Casa da Misericórdia. Isso é muito interessante. O nome parece muito bonito, né? Santa Casa da Misericórdia. Mas esse termo, ele nasce a partir da medicina alemã, na qual era empregada, atribuída às pessoas consideradas inválidas, débeis, o direito à morte misericordiosa para não ser uma vida em sociedade em sofrimento. A palavra se banaliza pelo uso e ninguém estabelece essa relação, mas isso é muito perigoso, porque a nossa memória preserva muitas vezes uma instância primeira desses valores simbólicos. Então, qual é o grande desafio da pessoa Down? Romper com o preconceito que foi cientificamente criado. Isso estava na literatura. Na Alemanha, o fascismo que nasceu na Itália proíbe a arte denominada degenerada, porque acreditava-se, né, que o ser humano geneticamente se degeneraria a ponto de ser igual em corpo e conduta, como apresentado naquela arte. A arte degenerada é aquele ser humano desfigurado, desconfigurado, né? Aquele ser humano todo transformado. E a medicina alemã vai acreditar que, ao invés de uma evolução genética, como proposta por Darwin, o ser humano se degeneraria se continuasse vivendo do modo como vivia. Ou seja, se essas existências, e aí não são só pessoas Down, né, mas os dementes, como eram chamados, surdos, cegos, pessoas cadeirantes, os que eram denominados patológicos, denominados como cabeças de agulha, os microcefálicos, né, e as pessoas Down, que não eram chamadas de Down, eram mongoloides, elas deveriam ser colocadas em sanatórios para não dar prejuízo para o Estado e incineradas já no período da Segunda Guerra para não trazer prejuízo para a sociedade e também não perpetuarem o gene do mal. Então, olha só, foi uma limpeza, uma higienização humana. E a gente pode dizer que as pessoas que resistiram a isso, né, são sobreviventes. Então, qual é a grande barreira? Romper com preconceito, que não é um preconceito que surge do nada. Foi um preconceito instituído cientificamente, ou melhor dizendo, pseudocientificamente. Então, romper com esse preconceito não é fácil, porque as pessoas trazem em si sempre uma história de dor, de não aprendizado, de atraso, de demência,
quando se trata de uma pessoa Down. Rompa com isso. Comece a enxergar no teu filho ou no teu estudante alguém que tem dentro de si uma potencialidade enorme a partir da sua singularidade humana. E toda vez que um processo demorar para responder, faça uma pergunta. O que o meu filho está aprendendo? O que o meu estudante está aprendendo? Por que ele está aprendendo? E a quem esse aprendizado serve? Se de fato for um aprendizado extremamente significativo, ótimo, continua. Agora, se a sua preocupação única é que essa pessoa se encaixe naquilo que é considerado normativo, normal socialmente, então talvez a autonomia e a identidade dessa pessoa não esteja sendo respeitada, e isso vai ser avaliado muitas vezes como atraso e vai trazer muito mais malefício para esse ser humano do que benefícios. Então observa antes o que você cobra, né? E faz uma avaliação disso, pessoal. O que você cobra, que tempo você atribui para que a resposta seja dada e como está sendo o aprimoramento desse ser humano na sua individualidade. Óbvio, mais uma vez, é necessário desenvolver habilidades socialmente consideradas significativas? Claro que é. Mas eu não preciso desconstruir esse ser humano. Não preciso enxergar esse ser humano como um qualquer, porque ele alcança ou não alcança, desenvolve ou não desenvolve determinadas habilidades e competências. Então, mais uma vez, o que é preciso desconstruir? O preconceito e romper com a pseudociência que trouxe tantas narrativas doloridas e prejudiciais. A gente não pode se esquecer que pessoas surdas, cegas, né? Pessoas Down, pessoas com síndrome de Martindale já foram esterilizadas pelos estados para que não tivessem filhos, porque acreditava-se que isso era geneticamente transmitido de pessoa para pessoa. Então pensem nisso, essa história não pode voltar e a gente só consegue ter uma história diferente quando a gente faz uma leitura do passado e propõe um outro futuro para a nossa sociedade. Olha que frase importante aí, né? Sua história não pode voltar. E é isso que a gente precisa se agarrar, precisa viver, precisa intensamente buscar, é fazer com que a história dos nossos filhos seja escrita da melhor forma possível, né? Eu creio nisso também, professor, está sendo um aprendizado maravilhoso. E eu acho que essa entrevista é quase que um manual, né? E a gente podia escrever um livro a respeito do assunto, se bem que o professor já tem muitos livros inscritos, né? Bom, vamos lá. Para a gente finalizar, professor, que exemplos práticos mostram que pessoas com a síndrome de Down podem alcançar independência na vida adulta, como estudar, trabalhar ou se locomover sozinhas? Quero falar sobre superproteção familiar a partir do diagnóstico clínico. Muitas vezes a família acredita que uma pessoa Down ela não tem autonomia e que ela está findada a viver constantemente sob a supervisão dos seus pais ou dos responsáveis. Isso fere exatamente o princípio de individualidade, de identidade autônoma, porque constantemente as pessoas farão por ela aquilo que elas poderiam fazer sozinhas. Óbvio que eu tenho que observar sempre os avanços, o aprimoramento dessa pessoa e perceber o quanto de autonomia eu posso oferecer a ela. Mas cair toda criança cai, errar toda criança erra, experimentar materiais e coisas toda criança experimenta. A grande questão é quando eu não autorizo que essa pessoa tenha essas experimentações sob o argumento de que ela foi diagnosticada como inválida. A invalidez também é um estado social na qual a pessoa fica impossibilitada de experimentar a vida e os seus desafios porque o outro interfere constantemente. Eu me lembro uma vez de uma criança Down em que eu perguntei para ela que cor você mais gosta e ela me disse assim, amarelo. Mas eu percebi que ela nunca usava uma roupa amarela. E um dia eu perguntei, né? Perguntei para o pai, olha, o teu filho falou que adora amarelo, ele gosta de amarelo, quando ele vai pintar desenhos ele pega o lápis amarelo. Então ele já pintou um cachorro de amarelo, ele já pintou o sol de amarelo, ele já pintou uma árvore de amarelo, né? E o pai, naquele momento, me respondeu, mas a árvore de amarelo, professor? Eu falei assim, calma, pai. Né? A gente precisa pensar que existe IP amarelo. Então, antes de eu mecanicamente dizer para a criança, não existe árvore amarela, existe. Né?
E inclusive nessa atividade em que a criança pintou a árvore toda de amarela, eu peguei uma foto do ipê amarelo e mostrei para a criança e falei, olha só, um ipê amarelo, né? Mas também tem árvores que são roxas, verdes, e assim a gente vai ampliando não só o vocabulário, mas o pensamento dessa criança para se abrir para o mundo. E eu dou autonomia para ela, porque se eu corrijo de imediato falando que toda árvore é verde, eu estou muito equivocado, porque não são, principalmente no momento em que elas vão florir. Mas enfim, quando eu não deixo que essa criança desenvolva a sua mínima autonomia, como escolha da roupa, o modo, o estilo, o tipo de música que gosta de ouvir, ou acho que porque ela é uma pessoa down e por conta da coordenação motora fina levar um tempo maior para se desenvolver, muitas vezes eu dou comida na boca, né? Eu estou prejudicando sim o desenvolvimento desse ser humano como um todo. Então é preferível que essa criança, né, seja estimulada a ir ao banheiro, por exemplo, e eu observo o que ela faz quando defeca, e aos poucos eu vou estimulando e ensinando higiene pessoal. É preciso que essa criança se lambuze toda de comida, mas eu observe o quanto ela se lambuza, e se aos poucos ela vai diminuindo toda essa diversão que ela faz a partir do alimento, e para que ela tenha autonomia, né? E entender que tudo isso são regras sociais, e quanto tempo ela leva para administrar, para compreender, para se normatizar nessas regras sociais. Então, se a família não permite que a criança experimente a vida em sociedade, ela não vai ter autonomia, e não estou exagerando, nunca. Então, é preciso sim que essa criança tenha autonomia. A partir dessa autonomia dada não só clinicamente, mas também pelos responsáveis por essa criança, ela pode alcançar muitas instâncias, né? Existem casos aí de pessoa down que se formou em pedagogia, trabalha sob supervisão, mas é formada em pedagogia. Existem pessoas que trabalham no comércio e exercem muito bem a sua profissão, em escritório. Eu trabalhei numa escola ligada à indústria, que quando o projeto do ensino técnico começou a ser pensado, a preocupação da família, e com toda razão, era como meu filho vai fazer o ensino médio técnico. E quando esse adolescente conseguiu se encaixar no ensino técnico, ele foi convidado para fazer estágio numa empresa, e de repente a mãe ficou muito emocionada, porque ela tinha uma preocupação como mãe justa, né, digna de respeito e de compreensão, mas ela viu que o filho dela tinha uma potencialidade, inclusive para ingressar no mercado de trabalho. Isso foi muito positivo, não só para ela, como para a escola, como para esse ser humano que começa a exercer então uma atividade financeiramente remunerada, e que traz para ela algo que na nossa sociedade capitalista é muito significativo, que é a autonomia econômica. Então, pensando que o que eu considero autonomia e a que ponto essa pessoa pode chegar até a uma autonomia econômica? Pode, desde que ela seja estimulada, desde que ela seja uma pessoa que tenha a liberdade para dizer quais são os seus gostos, desde que ela tenha espaço para fazer experimentações sociais, e desde que ela seja apoiada quando houver algum desafio apresentado a ela. Eu sou o professor Eduardo de Campos Garcia, foi muito bom ter conversado com vocês. O meu e-mail para perguntas, caso queiram, é prof.eduardocg@gmail.com.br. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho aí 3 livros publicados pela UACA que podem responder muita coisa para você. O que todo pedagogo precisa saber sobre Libras. O que todo pedagogo precisa saber sobre comunicação inclusiva. E o que todo pedagogo precisa saber sobre pessoas com deficiências. Apesar da distância, sintam-se abraçados e abraçadas, e até um próximo encontro.